Qual foi, então, a primeira coisa que marcou a tua vida? Opa, não fala não. Mais importante. A vida toda, né? Tem outra vida? Quando eu voltei para Jesus. Então agora nós vamos falar todos juntos. Quando eu falar 3, você vai falar bem alto. A primeira coisa que marcou a tua vida. 1, 2, 3. Conheci a Célia. Funcionou? Vamos lá. 1, 2, 3. Conheci a Célia. Eu sei que você é muito espiritual, você falou assim, conhecer Jesus. Mas esse é o propósito dessa noite. Esse é o propósito de Deus aqui com a tua vida. Eu quero fazer apenas hoje uma conversa simples e lembrar onde você está hoje, onde você está situado. Eu quero que você abra a palavra de Deus, que vai estar no painel, você está aí. Se você quiser anotar, você anote de uma forma milagrosa, mas anote. O livro de Deuteronômio, no capítulo 4, verso 9 e 10, é um dos textos que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Você lembra de onde você saiu? Como o Senhor te encontrou? Aquela noite que você, apesar de ser religioso, Deus tocou em você. A Bíblia diz que o livro de Deuteronômio é um livro de lembranças, onde Deus fala com Moisés, disse, Moisés, a tua agenda agora é diferente. Você vai sempre anotar para que o povo seja lembrado. E você vai passar para o povo, para que o povo, ele agora comece a revelar de forma oral aquilo que precisam ser lembrados. E no verso 9 diz assim, apenas tenha cuidado. Tenha muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e seus netos. Lembre-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor, lá no Monte Sinai, ou Horebe, como você queira. Quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e ensinem aos seus filhos. Sabe o que o Senhor estava falando para Moisés? Olha, isso não pode sair da sua mente. O seu ofício de agora em diante, Moisés, é apontar isto. É apontar isto para esta geração. Ele usa de uma experiência passada. Ele disse, tenha cuidado, conte aos seus filhos, conte. Então o livro de Deuteronômio, sempre você vai encontrar essa palavra, que no original quer dizer, recorde, lembre-os, traga a sua memória, porque nós temos uma coisa muito terrível, nós nos esquecemos facilmente do que o Senhor tem feito com as nossas vidas. E a ceia do Senhor, ela tem esse papel, querido. Às vezes nós entramos aqui na ceia e nós nem lembramos do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tomamos a ceia de qualquer forma. E esse é um princípio que o Senhor continua cobrando do seu povo. Ensine. Recorde como eu fui com eles naquele monte, a minha provisão, como a água saiu da rocha, quando eu conversei com eles, quando Moisés esteve 6 dias na minha presença, e eu fiquei conversando com ele, nesse mesmo monte, eu entreguei os meus mandamentos a ele, nesse monte, eu me revelei a esse povo, como eu sou. Recordem como eu me revelei a eles, Moisés. Fala com eles, para que eles não se esqueçam. Os israelitas, eles participaram de coisas maravilhosas do Senhor. Eles viram coisas lindas do Senhor. E o que eu quero te ensinar nessa noite, algumas coisas que o Senhor coloca em Deuteronômio capítulo 8, verso 2.
O Senhor ainda conta de coisas que aconteceu. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Fala para eles, Moisés, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de me conhecer e conhecer as suas intenções, se iriam ou não obedecer os meus mandamentos. Assim eu os humilhei, eu os deixei passar fome, mas depois eu os sustentei com a melhor comida que eles jamais viram, que nem seus antepassados conheciam, para mostrar a eles que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As suas roupas, as roupas não se gastaram, os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Sabe o que é isto, querido? Nenhum problema de circulação. Sabe o que é uma roupa durar 40 anos? Seja bem-vindo a isto para minha família, essa benção. Que a gente não precisa comprar mais roupa. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina os seus filhos, assim o Pai Celeste também os disciplina. Humilhou, mas deu um alimento diferente. Sua roupa foi uma roupa que passou pela prova do tempo. Deserto é um tempo difícil, irmão. Deserto é um tempo de custos altos. Porém Deus se revela. E Ele primeiramente Ele quer que o teu coração seja conhecido. Na última quinta-feira eu conversei com a igreja e eu mostrei uma coisa. Que às vezes Deus nos obriga a confiar nele. E isto soa como uma coisa herege. Mas não é. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. As tribulações que sobrevieram sobre a minha vida. Diz ele, 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 8. Irmãos, eu não quero que vocês desconheçam que na vida não existem tribulações. Na vida sempre vamos ter lutas. Você está aqui nesta noite. Ele diz, olha, sofremos lá na província da Ásia. E quais foram muitos, sabe, ao ponto da nossa capacidade de suportar, ela foi até o fim. Perdemos a esperança da própria vida. E diz o verso 9, que o apóstolo Paulo está dizendo, já tínhamos sobre nós uma sentença, queríamos acordar só no céu. Sabe por quê? Para que a gente não confiasse mais em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Ele disse, sabe de uma coisa? A minha vida sempre fui sisudo. Eu peguei as coisas. Quando pegava alguma coisa, Paulo estava falando que ele era forte e que ele enfrentava o que tinha que ser enfrentado. Ele não estava nem aí. A vida dele era um homem de guerra, era um homem sisudo, era um homem duro. Mas ele disse, olha, cheguei num ponto que eu fui obrigado a parar de confiar em mim e comecei a confiar no Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa, as provas da tua vida que você está passando, é que Deus está dizendo, está na hora de você confiar em mim, e parar de confiar em você mesmo. Você está aqui nesta noite ainda. E quando eu volto para o Velho Testamento, Jesus está nos falando no Novo sobre isto, Senhor. Mas no Velho Ele fala, fiz tudo isso, coloquei uma comida que eles nunca comeram, um menu que jamais alguém pôde ver, para saber que aquilo ali era um milagre. Eles não tinham dinheiro, mas a roupa deles era roupa de primeira. Não se conseguiu nunca mais fazer uma roupa que durasse tanto quanto a roupa que o Senhor deu àquele povo. Sabe o que é teu pé não inchar? Mas também o Senhor fazia eles rodarem. Caminha, agora descansa, caminha, descansa. Vai comer só comida balanceada do céu. Ele cuidou esses 40 anos da saúde de cada um. Sabe o que é 40 anos? Sendo cuidado em detalhes de sua saúde. Moisés fala que esse era o tempo de recordar. E aí que eu quero dizer para você. E diz a Bíblia ainda no Deuteronômio capítulo 8, verso de número 15 a 18, que diz assim:
Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Tirou a água da rocha, para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-lo, prová-los, a fim de que tudo fosse bem com você. A minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se, o Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz que é para a gente olhar para trás. E eu estava ontem pela manhã no meu recôndito, orando a Deus. Minha família, minha esposa saiu. Eu fui falar com Deus. E minha casa ainda está um pouco desajustada. Nós não temos tempo de arrumar. Nós estamos lá na nossa casa. E eu comecei a olhar algumas fotos. E algumas fotos me fizeram preparar essa palavra. E eu comecei a ler Deuteronômio e disse: nossa, o Senhor sempre falou que é para a gente recordar. Eles não tinham foto, é por isso. Eu tenho algumas fotos de como eu era, e como eu sou. Eu queria pôr um pouco essas fotos para que vocês compartilhassem. Olha como é que eu era. Mas qual é a intenção, pastor? A intenção é de você ver como você melhora, como as coisas têm um progresso na tua vida. Pastor, mas calma, já chego nessa tua tendência. Porque nós esquecemos, isso era eu antes, agora sou eu agora. De alguns dias atrás, hoje já estou melhor. Antes, os meus filhos eram desse jeito. Eu não sei se está dando para você ver. Se você não apagar essa luz aqui, não tem jeito. E agora, olha como é que eles são. Antes e o agora. Eu fiz um teste no seminário. A época que eu entrei, eles me tinham como futurista. Isso era eu antes de chegar aqui. No meio do trigo, e hoje estou no meio de uma colheita. E eu quero dizer para vocês, o que uma foto revela? Revela muitas coisas. Eu era feio, eu era gordo, eu era magro, estou melhorando. Cada foto traz uma história. Às vezes você tem a história do seu primeiro carro, da sua primeira casa. Por que devemos recordar, pastor? Porque é um princípio que nós não podemos esquecer. Porque o Senhor Deus, Ele é um Deus compassivo. Agora pode colocar o verso, querida. E aqui eu não me refiro a você que só é cristão, mas aqueles que não são. Ele é tão misericordioso, Ele é fiel em tempos da tua vida que Ele foi lá e te visitou de uma forma muito especial. Como é que começou a sua relação com Deus? É necessário você olhar isto. Você era um religioso e passou agora a ter uma relação com Ele. Você foi revelado por Ele. E a sua vida foi mudada. Segunda coisa que eu olho quando essa fase da vida chega, por que nós temos que recordar? Para que a nossa vida, ela comece a ser olhada de uma forma diferente. O cristão verdadeiro, a sua vida sempre está em progresso, sempre está crescendo, não está em decréscimo, nunca. O Senhor sempre está trabalhando para que a tua vida ela melhore, para que você saiba e tenha cuidado, porque Deus sempre tem um plano na sua vida e todo o seu plano sempre será cumprido. Olha como é que você era antes de conhecer a Deus. E olha o que Ele fez com a tua casa. Olha o que Ele fez com a tua família. Olha onde você se encontra hoje. Quem era você? Talvez você não se recorde disto.
E eu quero agora contar a história de um homem chamado Davi. A Bíblia diz que um dia, lá em 1 Crônica, um dos textos mais queridos, eu não sei se você já teve essa alegria de pegar o capítulo de número 17 de 1 Crônicas, que diz a história desse rei. Ele chega dentro do palácio, e como diz a própria palavra de Deus, que os cedros eram agora feitos de base para os palácios. E Davi está lá, dentro do seu palácio, e disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança está ali, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus, Ele está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que isso chegou a mim. Era isso que Natã tinha que falar, que aquilo que passou no coração de Davi, mexeu com o coração de Deus. Porque Davi pensou em honrar a Deus, ele pensou de fazer, ele não poderia viver do jeito que ele estava vivendo, e a casa do Senhor de outro jeito. E aí então Natã vai dizer a Davi: Davi, assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Sabe, Davi honra a Deus. Toda vez que você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Quando você honra a Deus de chegar num horário, numa reunião como essa, quando você honra a Deus de estar aqui, não pense que isso não está no memorial do Senhor. A Bíblia diz lá em Malaquias que estará no memorial do Senhor todas as tuas ações. E ele diz, olha, Davi, diz a história aí nos outros versos: o teu nome será grande, Davi, eu vou te honrar, ninguém mais te importunará sobre a face da terra. Escolherei o teu filho para ser aquele irá sempre suceder o teu reino. Tua casa será uma casa, teu reino será uma casa, será um reino de dinastias. E aí a Bíblia diz que nos versos seguintes, no verso 7 até o 13, eu quero ler porque é uma das histórias bonitas. Agora, pois diga, Natã, ao meu servo Davi, Deus falando: assim diz o Senhor, eu te tirei das pastagens. Lembra de onde o Senhor te tirou? Quando Ele te encontrou, você estava confuso com a sua religiosidade. Você lembra como é que era a tua casa, como é que era a sua vida, como você estava perdido? Pois Ele disse: você cuidava dos rebanhos para ser soberano agora sobre Israel, sobre o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, você ainda não admitia isso. Eu eliminei e tenho eliminado inimigos que você ainda não viu, você nem sabe, mas eu tenho livrado você todas as horas do dia. A tua vida está debaixo das minhas mãos. Agora eu farei você um homem famoso quanto ao homem mais importante da terra. Providenciarei um lugar para Israel. O meu povo agora terá um lugar, terá uma casa, não terá só um lugar. Ele diz: você terá uma morada, porque você é meu. Eu vou te dar uma casa. Não será um povo errante. Os ímpios não mais te oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, que a vida nossa chega ao fim, você se juntar-se aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para te sucedê-lo. Eu recebo isso, Senhor. Eu estabelecerei o reino dele, e ele é que vai construir um templo para mim. Firmarei o trono, diz a palavra, para sempre. Eu serei o seu pai, ele será meu filho, e nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Lhe darei uma terra, lhe darei segurança. Natã, eu quero fazer algo para Deus. Não pode, com as vidas, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Sabe por que a gente tem que recordar? Porque é isso que Deus faz.
Sabe, às vezes você acha que você já está no topo de tudo. Não, Deus tem algo maior ainda para a tua vida. Você acha que já chegou no limite, que as coisas já estão assentadas. Não. Ainda não começou o que Deus quer fazer com a tua vida. É isso que eu tenho para entregar para a igreja. Este é o dito do Senhor nesta noite. Eu quero te colocar agora na tua boca para você comer. Você acha que está num lugar seguro e que é o top da vida. Deus mandou te dizer nesta noite que Ele te trouxe até aqui, mesmo você não querendo hoje, mesmo você estando indisposto, eu vou colocar coisas maiores na tua vida. Você que está aí diante desse aparelho, você que está aí na sua casa, você que está conectado conosco, Deus está te dizendo: eu fiz você parar aí, porque eu te darei coisas maiores, eu te darei coisas maiores, eu te darei. Você lembra quando você entrou na universidade e as pessoas não acreditavam? Pois é, meu irmão. Mas você chegou no topo. Mas ainda não é nada. O que eu farei diante de todos? Querido, o que você faria se você recebesse uma palavra do Senhor? Eu sairia pulando, gritando: Deus, o Senhor é demais. E ontem eu comecei a chorar dentro da minha casa. Talvez foi o dia que eu mais chorei. Chorei. Não tinha mulher perto, não tinha gato, cachorro, não tinha ninguém. Célia falou: eu vou sair. Você vai com Deus, meu amor. A gente está morando no centro, não precisa de carro, não precisa levar. Também não tem como andar de carro nessa cidade. E eu chorei. E comecei a ver a vida de todos os irmãos nesta casa. Deus começou a trazer à memória a geração que está comigo aqui há 10, 15, 20 anos. Uma história de vida. E quando olho para vocês, Deus disse assim: faça como Moisés, lembre-os de onde eles estavam, lembre o deserto que eles enfrentaram, lembre a vida deles como tem sido, lembre-os sempre. Agora diga para eles que ainda isso é pouco, ainda é pouco. O verso 16 diz assim: olha como é que foi a reação de Davi quando o profeta chegou e falou com ele: Deus mandou te falar que tem coisa que eu achei que estava bom, você não sabe o que vem por aí, Davi, coisas grandes. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou e disse: quem sou eu, Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse, para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família e do povo que está comigo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O povo que está comigo. Eu sempre falo que as águas, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E a maré tem subido. E o teu barco está subindo. Por isso que você sempre tem que abençoar aqueles que estão te abençoando. Quem sou eu, Senhor? Para que coloque a minha família onde ela está hoje. Você lembra? Você lembra do seu pai? Você lembra da sua casa? Você lembra como você era? Você lembra da sua família? E hoje como você é? Deus está mandando você recordar. Porque às vezes nós estamos apenas nos queixando com tanta graça de Deus. Você lembra quando você chegou na porta desta igreja, limpando o seu nariz de cocaína? Você lembra, meu filho? Pois Deus está dizendo: lembre-se daquele tempo. Se você está achando que as coisas estão ruins para o teu lado, eu quero lhe dizer: olha onde você está hoje.
Você lembra? Você lembra quando você chegou, que você nem família, nem aliança real você tinha, e você colocou em ordem a tua casa? Você lembra que você teve momentos de dizer, minha vida está acabada. Mas quem somos nós, Senhor, para o Senhor nos colocar onde o Senhor tem colocado a nossa vida? A despeito de qualquer coisa. Por que, querido? Pastor, mas eu estou passando por um problema. Quantos aqui já tiveram a mão do Senhor estendida sobre a sua vida? Eu quero te ensinar uma coisa nesta noite. Bom, se um dia o Senhor fez, Moisés, lembre que um dia eu fiz isso lá no deserto. Eu os livrei dos escorpiões, eu livrei das serpentes venenosas. E diga para eles, se eles enfrentarem novamente, eu serei o mesmo. Eu serei o mesmo. Eu serei o mesmo. Eu não vou falhar. Eu continuo sendo o mesmo. Se eu te curei um dia, se eu levantei a tua casa, se eu te levantei, eu vou continuar fazendo a obra na tua vida. Quantas respostas de Deus? Quantas respostas de Deus você tem na sua vida? Então, quando você estiver diante de desafios, Ele te dará novas respostas. Ele quer que você sempre se recorde para isto. E é isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Ninguém vai mais te parar, dizendo, olha como é que está a tua vida. Você esqueceu o que Deus fez. A minha vida, Ele fez ali atrás. E eu tenho certeza que Ele fará lá na frente. Ele me levantou lá, eu estava morto. Ele foi me resgatar. Ele me colocou em pé. Ele fará coisas maiores. E diz que ele trata agora Davi como uma pessoa muito importante. Fala para o teu irmão aí. Deus diz que você é importante para Ele. Mais do que Davi. O quê? Mais do que Davi. Porque Ele enviou Jesus para morrer em teu lugar. Oh, glória! Jesus foi até a cruz. Se doou por você. Para que você tivesse vida, e uma vida abundante. Ele te tratou como pessoa importante. O Senhor tem tratado tão importante que você fala assim, Jesus. Ele diz, Senhor, estou aqui. Pode falar, querido. Quando ele fala, Senhor, em nome de Jesus, pronto, os céus se abrem. Você é importante. Ele me tratou como uma pessoa importante. Segundo, eu queria hoje colocar no teu coração essas palavras que Deus tem feito algo tremendo na minha vida. Para que recordar? Para sabermos que o que Ele fez antes, fala para o teu irmão, Ele fará de novo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Você lembra quando você começou a sua vida, a sua empresa? Agora, não é qualquer recessão, qualquer conversa que vai tirar a tua expectativa de vida. Ele fez, Ele te achou, você estava perdido. Olha onde você está hoje. Querido, enfrenta tudo, porque Ele é fiel. Se Ele fez antes, Ele poderá fazê-lo de novo, pastor. Me dá um texto. Vamos em Números 11, verso 23. O Senhor responde a Moisés, dizendo, estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus se mostrou antes em uma situação diferente. Tenha por seguro isso. Ele fará sempre. Um dia te sarou, continuará te sarando. Um dia a dor de cabeça foi embora? Foi. Eu orei e ela foi embora. Um dia eu tinha que pagar uma conta, não sei como, mas Deus colocou aquilo nas minhas mãos. Então não tenha mais medo de nada. Ele continuará sempre sendo o mesmo. Um dia eu achei que meu casamento estava acabado, pastor, mas
Deus levantou uma palavra e Ele reergueu a minha casa. Então a próxima crise, os próximos problemas, você saiba de uma coisa, mulher, homem, que Deus, Ele te sustentará com o melhor, porque Ele te sustentou até aqui, a tua vida e a tua casa. Deuteronômio 7, verso 18. Não tenham medo. Lembre-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito pelo seu povo. Nenhum inimigo, ninguém. Você não precisa temer. Moisés disse: não tenho medo. Não tenha medo. O verso 19 diz assim: vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos, as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês estão temendo. Com todos aqueles que você está com medo, Deus vai fazer o que Ele fez lá. Ele vai eliminar toda a perseguição, toda a intimidação na tua vida, em nome de Jesus. Lembra-se das pragas. Deus queria que o povo ficasse livre. Ele enviou pragas, Ele fez o que fez. Ele sempre fará. Experiências passadas, elas vão se repetir. Elas vão se repetir. Elas vão se repetir. Elas vão se repetir. Traga a sua mente diante do que Deus já fez na tua vida. Vai em frente. E agora o povo de Israel termina uma geração, chega agora uma nova geração, e agora eles estão diante do Rio Jordão, e o povo vai para a frente do Rio Jordão, com as promessas diante dos seus olhos, 40 anos esperando, a promessa chega, a geração chega diante das águas, e o impossível de novo ali, agora já era realidade. A terra estava aos seus olhos à frente, as jornadas estavam ali, o sol, a alimentação, agora tudo acabou. Agora eles terão que começar a plantar e colher. Eles vão agora começar a andar pelas promessas do Senhor. Cada família agora terá a sua própria terra, o seu próprio canto. Eles chegam dentro do lugar, agora eles vão ter que trabalhar. Agora é um lugar de se estabelecer. Passaram em seco diante do Jordão. E logo que passaram, veio uma ordem do Senhor. Josué capítulo 4, verso 6, eu encerro com esse verso. Elas servirão de sinal para vocês no futuro. As pedras. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Responderam: que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes o havia ordenado. Apanharam as 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das 12 tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde deixaram. Lembra, Josué? Recorda. Deus está querendo que eles vejam que Ele é um Deus de pacto, que a sua palavra não falha. Ele manteve-se firme. Recorde. Lembre-se. Pega as fotos da tua família. Olha para a tua casa. Olha para a tua vida. Olha para a tua história. Deus quer que tenhamos tempo de recordar. Deus te trouxe hoje para você lembrar. Sempre conto aos meus filhos, e às vezes eles falam: papai, mas você vai contar de novo essa história? Sim. A história é isto. Quais os momentos que você tem que contar para a sua família? Recordar o passado. Lucas 17, verso 17. Fique em pé em nome de Jesus. Jesus perguntou a um leproso que voltou. E ele disse: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Só 10%. Eu acho que os outros 9, dê a mão para o seu irmão.
Ele estava ocupado porque eles não podiam abraçar, eles agora estavam dando abraços. Que o leproso antes não podia abraçar, ele era proibido de ter contato. E agora ele poderia ter contato. Eu acho que eles estavam dizendo: olha, eu quero te dar um abraço gratuitamente. Vem aqui, eu quero te abraçar. Mas não foram capazes de voltar a Jesus e dar graças. Será que hoje você pode voltar ao Senhor e dar graças? Levante a sua voz. Feche teus olhos. Quantas bênçãos. Quando eu falei que eu tenho uma facilidade de olhar para o futuro, a gente perde um pouco o presente. Eu nunca penso na igreja hoje, sempre penso na igreja do amanhã. O futurista tem uma coisa boa, porque já dizia aquela psicóloga, falou assim: sabe, Itamar, é uma coisa boa em você que você é uma pessoa que acredita que foi perdoado pelo Senhor Jesus, os seus pecados, Ele levou sobre a cruz. Sim, eu durmo bem, acordo já perdoado, eu não tenho esse problema. Eu me vejo amanhã já no céu, eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com essas coisas. Só que às vezes a gente tem outros defeitos, a gente não é perfeito. E a vida da gente, ela vai passando e a gente vai esquecendo o que Deus já fez. E a gente sempre está olhando lá na frente. Chama-se a pessoa futurista. É mais ou menos como você vai atravessar um riacho. Ou quando eu saio nas corridas, eu já me vejo chegando na frente dos irmãos que correm junto comigo. Eu sempre, quando vou correr a meia maratona no Rio de Janeiro, a maior empolgação minha é que eu já saio pensando na chegada. Eu me vejo chegando na chegada. Então aquilo me renova as minhas forças no meio do caminho. Eu já estou mais próximo. Eu estou me vendo chegando. Eu estou vendo aquelas pessoas batendo palma para mim. Elas nem me conhecem. Eu disse obrigado. Eu faço a maior palhaçada. Disse glória a Deus. E a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus quando chego ali. Disse graças a Deus. Aquela visão que eu tinha de chegada chegou. Isso é uma visão futurista. Mas algumas coisas a gente tem que se esquecer. Talvez você tenha um título aí já de universitário. Você já tem um serviço bom. Claro que tem problemas. Mas hoje é um dia de você agradecer o lugar onde você está. O ponto que você chegou na sua vida. Se Deus mandou Moisés lembrar a sua geração, Deus hoje quer que você lembre. Lembra daquela casa tão apertada, onde você repartia seu quarto com todos os seus irmãos. Você lembra as roupas que você tinha que dividir? Você lembra o tempo que você teve que buscar comida na casa do vizinho? Você lembra de onde eu te tirei? Você era um ébrio, mas só que Ele queria que você estivesse nesse lugar. Talvez você se lembre hoje de um brinquedo que teu pai queria te conquistar, e ele não tinha condições, mas ele o fez por amor a você. Lembra aquela dor de cabeça naquele dia? E você disse: Senhor, não suporto essa dor. E a mão dele veio e organizou tudo na tua vida. Lembra que você disse: eu quero casar com ele. Ele te deu aquela pessoa. Aquele dia que você encontrou-se com Jesus e Ele mudou a tua história, mudou a tua vida. Mas talvez você diga: eu não estou numa situação de celebrar. Lembra-se que um dia Ele já fez isso, e Ele continuará fazendo. Sua vida começou a vibrar. Tantos presentes que Ele já te deu.
Lembra quando você se levanta uma palavra, e todo dia Ele tem uma palavra de vida para você. Todo dia Ele tem uma palavra para o teu coração. Todo dia Ele tem uma palavra de vida para a tua vida. Ele tem, é só você ir a Ele. Ele tem, e receba nessa noite esta unção. E quando você abre a palavra, Ele fala contigo. Você não tinha essa voz, hoje você tem. Você tem o Senhor. Deus te deu essa mulher, esse esposo, para te tratar, para que você também trate dele. Pastor, eu quero me separar. Não, esse foi um presente de Deus. Não foi de Deus, foi de Deus. Não importa. Não importa. Importa o tempo que Deus deixou você com ele. O Senhor sabia que você necessitava desta pessoa ao seu lado, desse homem, dessa mulher que você teve. O Senhor te deu esse trabalho, esta empresa. Olha, há pessoas que Deus tirou aqui da prostituição, do álcool, das drogas. Pessoas que nunca pensaram um título e já os têm. Nunca galgaram ser um profissional e hoje são. Pastor, eu nasci por acidente. Deus queria que você nascesse. Não seja aquele... Não se envolva com um grupo de leprosos que ficaram ocupados com seus afazeres e não voltaram para dar graça. Seja como esse que voltou. Senhor, tu me saraste. O Senhor me livrou. O Senhor me levantou. E esse lugar eu jamais imaginei pisar. Eu queria, quando era menino, coisas, e o Senhor tem cumprido todas essas coisas. Lembra a viagem que você queria fazer? Lembra os lugares que você queria conhecer? E Deus te levou. Deus te conduziu. Lembra que você não tinha condições, e hoje você tem condições de muitas coisas.